Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui em Apocalipse, ainda no capítulo 2, mas agora focando a carta à igreja de Esmirna. Carta à igreja de Esmirna, a segunda igreja aqui dessas 7 igrejas que vai aparecer nesses primeiros capítulos. Esmirna significa amargura. O nome Esmirna significa amargura. E atualmente o nome dela é Esmir. Eu não sei quantos e quais locais retêm o mesmo nome do antigo. Porque, por exemplo, assim, Éfeso já não é mais chamado de Éfeso, é Selçuk, se não me engano. E os nomes atuais desses lugares, alguns mudaram. Esmirna parece que continua o mesmo ainda. E nesse lugar, na época, lá no primeiro século, havia uma adoração de Tibério, um templo a Tibério, uma adoração romana, e a cidade ela era notável assim, por uma certa adoração ao gênio de Roma, ou a Roma. E isso influenciava toda a sua cosmovisão. Eram aduladores e adoradores dos romanos. Ali também na cidade, parece que teria andado por ali um tal de Apolônio de Tiana, que seria um pregador itinerante, parecido com Jesus, e aqui até é atribuído milagres também, mas isso numa narrativa isolada de um tal de Filostrato, que foi contratado pela mulher do imperador Sétimo Severo, uma tal de Júlia Domina, era discípulo desse cidadão aqui, Apolônio de Tiana, e teria encomendado uma biografia dele. É praticamente o único registro que existe desse cidadão, isso lá para o terceiro século já. Eu tinha esse cidadão lá, Apolônio de Tiana. E era uma cidade também de um comércio inteiro, muita prosperidade, uma cidade opulenta. E ali havia vários cultos, né? O culto a Poseidon, o deus dos mares, a Deméter, que no caso os romanos chamavam de Ceres, que era uma deusa assim da, da agricultura, relacionada à agricultura, que nem Baal lá no Antigo Testamento, era uma deusa assim agrícola, por assim dizer. Existe inclusive uma lenda, uma mitologia em torno de Deméter e sua filha Perséfone. Segundo o mito grego, a Perséfone teria sido raptada por Hades, Hades teria se apaixonado por Perséfone, filha de Deméter, e ela foi, por assim dizer, resgatada do inferno, que o Hades era o deus do submundo, era o Plutão dos romanos, e ela teria assim, se apaixonado, era um amor dos infernos, realmente. E tiveram que fazer, por assim dizer, um acordo com o Hades, com o deus do submundo, de que ela ficasse alternadamente na Terra e lá no inferno. E aqui, por exemplo, os reflexos disso seria isso, porque Deméter, que era a deusa da agricultura, fez cessar o nascimento de trigo, de grãos e tudo mais, por causa da sua filha ter sido raptada. E o que se celebra em torno desse mito é uma alternância de vida e de morte, de nascimentos e renascimentos por trás das estações do ano. Porque nós temos um período assim triste, por exemplo, que é o outono e inverno, um período, por assim dizer, de morte, simbolicamente, em que Perséfone passaria essa metade do ano lá com o Hades. Depois ela volta e começa a primavera, aí começa tudo a florescer de novo, aí a Deméter libera a vida, e fica nessa alternância. Então, existia todo um mito em torno desse um culto, né, de Deméter e de Perséfone, baseado nesse mito. Então tinha todas essas coisas lá em Esmirna, uma mistura danada de ideias ali. E Jesus fala assim para essa igreja, no versículo 8: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Estas coisas diz o primeiro e o último. É uma expressão análoga a alfa e ômega, que é uma expressão eminentemente da divindade. Olha os testemunhos de Jeová de plantão aí, presta atenção nisso. Os liberais aí, você acredita que Jesus é só um grande mestre, uma bobagem desse tipo. Eu sou o primeiro e o último, a expressão da divindade. Só Deus pode falar isso. Não há nenhuma criatura, nenhum anjo, nem o mais alto querubim que poderia usar essa expressão aplicada a si mesmo. Eu sou o primeiro e o último. Só a divindade pode fazer isso. Porque claramente Jesus se pronuncia como divino, assim como faz no Evangelho mesmo. Estive morto e estive vivo já é a referência à messianidade de Jesus. E aqui, como já disse antes, no Apocalipse vai sempre aparecer esse tipo de expressão.
Jesus vai aparecer como Deus eterno, Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e vai aparecer também sob o aspecto de sua humilhação e de sua morte, que redimiu a criação inteira. Porque o composto de tudo que Jesus é para nós está nesse panorama geral de sua divindade e de sua messianidade. Não apenas como Deus eterno, mas por aquele que, mas também por sua obra messiânica, pelo fato dele ser aquele que veio e redimiu a todos nós, inclusive a criação, por sua obra na cruz. E aí ele fala que esteve morto e tornou a viver. Parece ser também uma referência a esse culto de Deméter, que fica, por assim dizer, celebrando vida e morte, dessas alternâncias deles aí, mas querendo dizer assim, que o Senhor é o real. O Senhor é o Senhor da vida e da morte. De fato, ele venceu a morte. E tem as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus tem isso. Então, para cima de qualquer mito que por um acaso os esmirnenses lá acreditavam, Jesus é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida. A messianidade de Cristo é a realidade, não tem nada a ver com esses mitos que haviam, que eram comuns em Esmirna. Como diz Pedro, não foi por mitos e fábulas que demos a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós mesmo fomos testemunhas de sua divindade e de sua obra. Isso diz Pedro lá na sua carta. Pedro diz isso. Então Jesus veio e ele é essa pessoa que esteve morto, é o primeiro e último que esteve morto e que tornou a viver. E o fato de ele ter sido morto e tornar a viver é uma esperança para uma igreja que estava sob constante ameaça de morte. Porque Jesus morreu como primícia dos que morrem, para que na sua ressurreição também seja a primícia dos que vão voltar à vida. O primeiro na ressurreição é o Senhor. E a nossa ressurreição, a nossa própria ressurreição, será baseada na ressurreição do Senhor. A nossa glorificação, para quem estiver vivo quando Jesus voltar, será baseada na ressurreição do Senhor. A imortalidade que nos será conferida será baseada na ressurreição de Jesus, que pela sua cruz trouxe a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Isso pela obra da cruz. E a nossa identificação com o Senhor está nisso, em que morramos para Ele, para que também com Ele vivamos. Vai falar muito disso aqui em Apocalipse. Mormente porque a igreja está debaixo de perseguição. Então diz assim, por exemplo, continuando aqui no mesmo raciocínio, conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. O Senhor que conhece as nossas obras, conhece também a nossa tribulação. Os nossos altos e baixos, conheça a tua tribulação. E aqui é dirigida a essa igreja que estava debaixo de grande pressão, de perseguição, realmente. Porque nessa época já havia adoração ao imperador instalado como norma de cidadania, inclusive, e a igreja era perseguida por não se submeter a isso. Deixa eu pontuar uma coisa aqui com os irmãos. A igreja, por assim dizer, ela nunca é perseguida por ser cristão, do ponto de vista das pessoas que perseguem. A igreja é perseguida, sim, por sua identidade em Cristo. É esse o real motivo, sim. Mas as pessoas que perseguem a igreja, perseguem sob algum tipo de pseudônimo secundário. Não vai ter, nunca terá um poder no mundo que vai dizer, olha, nós estamos perseguindo vocês porque vocês são filhos de Deus e nós somos filhos do diabo. Nós estamos perseguindo vocês porque o diabo está usando nós para perseguir vocês. Não vai ter jamais uma autoridade no mundo que vai ter essa clareza, embora seja isso. Por trás de todas as camadas de elaborações de poder, de ganância e de tudo que faz com que o mundo se levante contra a igreja, por trás de toda essa camada, a realidade subjacente é essa mesmo. É a guerra espiritual do diabo contra a igreja do Senhor. É isso mesmo que está por trás de tudo. Mas, no nível daquilo que se pode entender pelos poderes desse mundo, salvo um ou outro que conhece realmente o real da história, mas obviamente não vai entregar o jogo, salvo isso, a igreja sempre é perseguida por um pseudônimo de algum tipo de ética ou de valor vigente no mundo e que é contrário ao evangelho. Pelo que as pessoas estão sendo processadas hoje no Brasil, em agosto de 2021, as pessoas estão sendo processadas no Brasil porque falam contra o homossexualismo. O que está acontecendo hoje em dia é isso. A igreja será processada pelo quê? Discurso de ódio. Vai ser isso. Vai ser isso. Já mencionei aqui o
o historiador pagão Tácito, que dizia que os cristãos odiavam a raça humana. Um pagão falou isso. Por que ele achava que os cristãos odiavam a raça humana? Provavelmente por causa dos cristãos não participarem das orgias, das bebedices e tudo quanto é podridão que achavam que era nobre da natureza humana e com os quais os cristãos não tinham parte. Isso era o modo pelo qual os cristãos odiavam a raça humana. Agora, os cristãos vão ser chamados de odiosos da raça humana por causa disso também, por algum motivo desse tipo. Discurso de ódio, até o nome aqui. Então, coisas que já têm acontecido antes vão voltar a acontecer. Está caminhando para isso. Se aqui nessa época o Senhor diz para essa igreja, conheço a tua tribulação, é porque nessa época havia essa perseguição imperial, a adoração ao imperador era uma norma, e a igreja não fazia isso e era perseguida. E nesse período a igreja era depurada, sob pressão. Era um crisol aqui. Ele estava sob fogo. E tinha um aspecto positivo nisso, porque não havia mistura de frutos com resultados, por exemplo, que é uma coisa comum hoje em dia. As pessoas hoje em dia querem que a igreja dê resultados. Não sabem que fruto é fruto do evangelho e da vida com Deus, e não resultados. E aí o crescimento é considerado erradamente como um fruto, mas na verdade é um resultado. Nem sempre o crescimento vem da ação do Senhor e por aí vai. Coisas assim. Prosperidade, enfim. Os frutos ali, sob essa pressão, não era misturado com nenhuma dubiedade dessas que existem hoje em dia. E o evangelho era o evangelho que incluía sofrimento. Porque se aqui o Senhor diz que conheça a tua tribulação, ele não diz, eu vou te livrar dela. Eu vou te arrebatar para você não sofrer. Essa é uma promessa que o Senhor não faz em lugar nenhum. Existe uma crença comum sobre isso, mas não é bíblico. Não há em lugar nenhum algo que fale isso. Porque o evangelho, com certeza, inclui a dor e inclui o sofrimento. O evangelho é para nós o que foi para o próprio Senhor. E a igreja mártir, a igreja que sofre, está se identificando com o Senhor em seu sofrimento. Assim fazia Paulo com relação à sua jornada pessoal, e assim é a igreja verdadeira que vive o evangelho sem escapar do sofrimento. E sem também ficar assim, como é que eu vou dizer, achando que o evangelho é prosperidade. Nenhuma dessas duas coisas. O evangelho envolve dor e sofrimento e é diferente de escape e de prosperidade. A igreja não escapa da dor e do sofrimento. E a igreja não é também necessariamente próspera como resultado do evangelho. Nenhuma dessas coisas. Essas ideias são comuns hoje em dia, mas nenhuma delas faz parte do evangelho. Não esse evangelho aqui. Não em relação a essa igreja de Esmirna, que participa das dores do Senhor em sua trajetória. Depois diz assim, versículo 9. Conheço a tua tribulação, ele fala por primeiro, depois diz, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E é blasfemos do que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Como? De que maneira a igreja é rica, então? O Senhor conhece a pobreza da igreja, mas diz que a igreja é rica. Como assim? É que ela tinha a riqueza verdadeira, que são as riquezas insondáveis de Cristo. São as riquezas do Evangelho, da graça de Deus. Essas são as verdadeiras riquezas com o qual essa igreja é rica. Porque, humanamente falando, ela é pobre. E ela enfrenta, como diz lá em Hebreus, o espólio de seus bens. Porque uma época de perseguição traz, assim, a possibilidade do espólio dos bens. Então, existe um ponto de vista do Senhor, existe uma visão do Senhor com relação à riqueza e à pobreza, que com certeza não é a mesma que a nossa. Porque se ele diz que conhece a pobreza dessa igreja e ao mesmo tempo diz que essa igreja é rica, com certeza riqueza e pobreza perante o Evangelho, perante os olhos do Senhor, não é a mesma coisa que costuma ser para nós. Conheça a tua pobreza, as riquezas insondáveis de Cristo são diferentes da prosperidade material, não são a mesma coisa. Embora as pessoas geralmente associem bênção com prosperidade, não necessariamente. Se havia essa norma lá no Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento há um claro contraste de valores com relação à pobreza e à riqueza, que acabam colocando a igreja em uma perspectiva contrária ao progresso, contrária à prosperidade, mas sim, rica no Senhor e na sua graça. Temos que entender isso. O que é riqueza e o que é pobreza perante o Evangelho, e principalmente no Novo Testamento. Porque, como já disse antes, no Antigo Testamento, a riqueza aparece como bênção, sim.
Mas é por um ponto de vista errado desde que Jó foi mal avaliado por seus amigos, porque ele estava pobre, estava doente, e alguma coisa estava errada com ele. E hoje em dia, esse mesmo evangelho dos amigos de Jó parece que está sendo pregado, mas aqui nós vemos claramente qual é a ótica do Senhor com relação a essas coisas. E o Senhor também diz que conhece a blasfêmia daqueles que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Blasfemos e blasfemadores são pessoas dadas à profanidade e à zombaria. Pessoas que zombam do Evangelho, zombam do Senhor, e por conseguinte zombam também da igreja. Esses zombadores judeus são a sinagoga de Satanás. E a sinagoga de Satanás aqui é o composto de pessoas que são blasfemos e blasfemadores. Não importa se são judeus de fato ou são apenas sinagoga de Satanás no sentido espiritual. Porta dos fundos e companhia. Pessoas que desprezam o Senhor, falam coisas blasfemas de Jesus e, obviamente, criticam a igreja. Infelizmente, em alguns pontos, até a igreja é passiva de crítica, sim. Mas o diabo usa isso também para que o evangelho seja deturpado, para que as pessoas não vejam o evangelho por causa dos erros da igreja. Então, isso acontecia naquele tempo. A sinagoga de Satanás levantava calúnias contra a igreja e também, obviamente, falavam contra o Senhor. E no caso dos judeus, tem até o Talmud, que é um livro sagrado para os judeus, que fala coisas horríveis sobre Jesus. Coloca Jesus como Balaão, como feiticeiro, como tudo quanto é coisa ruim. Então, esse livro, que é considerado sagrado para os judeus, infelizmente situa os judeus que não se convertem como sinagoga de Satanás. E pessoas assim que se dão a tudo quanto é conspiração e coisas ruins no mundo. E, infelizmente, as pessoas que são sinagoga de Satanás também são pessoas que têm aparência de piedade, mas são contrárias ao evangelho. Essa sinagoga de Satanás, ela tem uma feição política, ela tem uma feição secular e blasfema, e ela também tem uma feição religiosa, porque são pessoas que praticam algum tipo de religião, mas são contra o evangelho. Aí se inclui tanto os judeus quanto as religiões de maneira geral, de modo assim muito específico, o islamismo hoje em dia. São grupos que praticam religião, mas são a sinagoga de Satanás, porque apesar de terem uma aparência de piedade, são pessoas que combatem o evangelho. Sinagoga de Satanás. Todo tipo. Terminando, diz assim, ó, não temos as coisas que tem de sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não temos as coisas que tens que sofrer. Não temos as coisas que tens que sofrer. Curiosamente, esses dias, estava assistindo um programa chamado Vejam Só e me identifiquei com a fala do Cucarelli, o apresentador do programa. Porque com as coisas que estão acontecendo hoje em dia, nesse ano de 2021, a pandemia e o modo como está usando para avançar uma agenda do anticristo no mundo, há também aquela sombra de perseguição. Por essas coisas que estão se insinuando hoje em dia, cristãos assim sendo processados por falar contra o homossexualismo, e alguns vão avançando mais, discurso do ódio, essas coisas todas. Isso tende a se avolumar e provavelmente, assim, em um tempo talvez não muito longo, seja uma perseguição aberta mesmo. Começa com oposições, depois abre uma perseguição aberta. O processo costuma ser assim. E o Cucarelli estava falando assim, olha, eu estava lendo aquele livro de Justino Gonzalez, Era dos Mártires, não é bem, como é que eu vou dizer, não agrada bem essa ideia de ser perseguido, ser torturado pela fé e coisa assim. E pessoalmente eu até concordo com ele, a perspectiva do sofrimento ou da perseguição, ou mesmo do martírio, a perseguição assim, aliás, é uma perspectiva que nos dá medo. Mas a palavra do Senhor aqui, essa igreja está de fato sob perseguição, não temas as coisas que tem de sofrer. Por quê? Porque a nossa força vem do Senhor, a nossa suficiência vem do Senhor. Nós não devemos temer realmente. Fala assim porque a gente acaba sentindo medinho, mas o fato é que o Senhor nos fortalece. E existem as permissões do Senhor. Vamos falar mais sobre isso, sobre as permissões do Senhor com relação a isso. E existe também a graça específica de Deus em épocas e necessidades específicas. A graça do Senhor acompanha a necessidade do seu povo. A graça do Senhor, ela nunca fica abaixo da linha de nossa necessidade. Então, se houver realmente uma perseguição, haverá também um fortalecimento adequado. Isso vai aparecer, por exemplo, na figura dos 144 mil, vai aparecer lá na frente, que é um tipo da igreja.
vai aparecer também na figura das duas testemunhas. A graça de Deus, o fortalecimento de Deus para pessoas perseguidas e em iminência até de martírio. 144 mil são selados antes que sejam liberados os 4 anjos que estão amarrados lá no rio Eufrates. Ou seja, primeiro a igreja é fortalecida, depois o Senhor libera a perseguição. Sempre é assim. E aqui eu quero dizer que tudo que aparece no Apocalipse refere-se à igreja. Os duas testemunhas, 144 mil judeus, teoricamente, tudo é a igreja. Simbolicamente é a igreja, é assim que eu vejo, tá? Então, esse não temos é uma palavra para nós também, se houver realmente uma perseguição, ou nessa ameaça que sentimos de perseguição, meio que pairando no ar. Não temos, que a força é do Senhor. A igreja mártir está sendo assim perseguida em Roma, na época dessa carta, e homens e mulheres estão entregando a sua vida. Homens, mulheres e jovens estão sofrendo martírio nessa época. O Coliseu vira um espetáculo sangrento. Os cristãos eram jogados às feras e serviam de espetáculo ali. E Jesus fala para essa igreja: não temos o que tem que sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Então, o Senhor está advertindo a igreja: eles estão sofrendo, o caos vai engrossar ainda mais, mas não temos, eu estou com vocês. Essa é a palavra do Senhor. Eu estou com a igreja. Então, toda e qualquer perseguição, toda e qualquer pressão que a igreja venha a sofrer, está debaixo da permissão do Senhor. O Senhor está permitindo isso. A pergunta que nós temos que fazer é: quem vencerá no final? De que modo vencemos a carne, o mundo e o diabo? Qual é a substância da nossa vitória? A substância da nossa vitória é espiritual, e com isso vencemos, inclusive, com a morte. Uma das pessoas que aparecem lá no martiriológico, que sofreram lá no 2º século, é uma viúva chamada Perpétua, que foi martirizada, foi jogada no Coliseu. E quando ela estava sendo torturada, ela disse para o governador, ela entendeu que aquele governador estava falando, aquela autoridade romana, que era procônsul, se não me engano, que estava julgando o caso dela. Debaixo de tortura, ela disse para o acusador dela, ela disse: olha, viva eu te venço, e morrendo te venço mais ainda. Por quê que ela falou isso para aquela autoridade romana? Porque ela entendeu o nível maior daquela batalha. Ela entendia que por trás daquele poder estava o diabo mesmo atuando. Então, o que ela falou, ela não falou para a autoridade romana ali, que era uma marionete, mas por quem estava por trás. Ela disse na cara do diabo: olha, viva eu te venço, morrendo te venço mais ainda. E essa deve ser a nossa disposição diante dessa ameaça. Por que isso? Porque nós temos que entender que quando Jesus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, primeiro a possibilidade da morte está aberta. Existe a possibilidade de termos que depositar a nossa vida em testemunho perante o Senhor. E nós devemos entender também que esse ápice de nós entregarmos realmente a nossa vida no sentido de morrermos efetivamente é o ápice de uma norma. Como é que eu vou dizer? A plenitude de uma norma que em si mesmo já deve ser a nossa disposição contínua. Porque Paulo diz: estou morto com Cristo. Portanto, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, nós temos que ser animados por essa disposição, de trazermos em nossa carne o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Essa deve ser de contínuo a nossa disposição. Porque se profundamente entendermos isso, e em toda a consagração vivermos nessa disposição, o martírio será uma possibilidade assim, como é que eu vou dizer, até bem-vinda. Se formos, porque as pessoas que viviam nessa exposição lá, as pessoas iam para o martírio como que iam para uma festa. Nós temos medo agora, mas a palavra do Senhor é: não temas, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, mas seja fiel até a morte. Essa é a palavra para aquela igreja e é a palavra para qualquer igreja que esteja em perseguição, ou mesmo em ameaça de perseguição. Eu me lembro uma vez que eu vi uma pregação de um pregador indonésio chamado Edileu, indonésio, né? Apesar do nome de cantor brega dos anos 70, mas era indonésio. É o nome artístico dele, acho que deve ser um nome imponderável lá da Indonésia, o nome real dele. E ele disse duas coisas interessantes, que é bem o sentido dessa carta. Ele disse que a igreja tem que aprender duas coisas, a igreja atual. Ela tem que aprender a empobrecer e a morrer. Edileu falou isso. A igreja atual, essa igreja pós-moderna, ela tem que reaprender a empobrecer
e a morrer. E, curiosamente, essas coisas estão em linha com a igreja mártir, com a igreja que sofre, com a igreja que empobrece por causa da perseguição e vai ao martírio até o fim com o Senhor. E é provável que da parte do Senhor haja uma liberação, realmente, até de perseguição mesmo, para que a igreja reaprenda essas lições básicas, empobrecer e morrer. Teve uma época que a igreja ficou um período longo sem perseguição, de 50 anos sem perseguição. E, de repente, subiu ao trono de Roma um imperador chamado Décio. Esse Décio quis restabelecer as glórias de Roma, as glórias que ele considerava baseadas no paganismo e na adoração pagã. E a igreja, no caso, era um empecilho. E ele estabeleceu de novo perseguições. Décio, imperador romano, lá do terceiro século. Só que, naquela época, como a igreja estava assim há muito tempo sem perseguição, uns 50 anos mais ou menos sem perseguição, a igreja estava assim desacostumada. A igreja estava fraca. E até se diz ali, historiador lá, que eu falei agora, o Justino Gonzalez, naquela coleção História da Igreja, são 10 volumes. No primeiro volume é a Era dos Mártires. Quem tiver condições, compra, que é muito bom esse livro. Então, esse historiador Justino Gonzalez, ele diz que houve poucos mártires na época desse imperador. Houve poucos mártires. E até eu me lembro que o meu irmão tinha esse livro e ele colocou um asterisco e colocou uma observação. Poucos cristãos. Mas a igreja estava crescendo. Por que houve poucos mártires? Porque a igreja tinha se enfraquecido. A pergunta que se faz é, e hoje? Será que nós estamos preparados? Porque a norma do morrer por Cristo deve ser a norma da nossa vida espiritual em si. Mas nós estaríamos preparados para que efetivássemos isso concretamente, debaixo de uma perseguição, debaixo de prisões e de martírio? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Porque aquilo que não se manifesta em uma situação real, ela não é real na constância da nossa perseverança. Se nós assim nos amedrontamos, e sinceramente aqui eu me enquadro nessa categoria, se a possibilidade de sermos perseguidos nos amedronta, é porque nós não trazemos suficientemente o morrer de Jesus em nós. Então, o exame que nós devemos fazer. Porque nós temos que ir ao Senhor por todo lugar que Ele nos enviar. Temos que andar com o Senhor nesse mundo, em todos os termos do Evangelho. E se formos sair desse mundo conforme a morte do Senhor, conforme o martírio do próprio Jesus, que morreu para nos salvar, se nós tivermos se acompanhado nisso, devemos estar preparados para isso também. Que cada um de nós, então, saiba se fortalecer. Se nós achamos que as profecias assim, relacionadas ao anticristo estão tendo um grande implemento, se nós achamos que pode haver perseguição em um tempo breve, mais aí devemos nos consagrar e saber que a vitória é nossa. Mesmo perdendo, ganhamos. A vitória derradeira do cristão é a vitória de entregar a vida pelo Senhor, como falou, perpétua quando foi martirizado. Essa deve ser a nossa disposição e deve ser já a nossa norma de vida. Estamos estando dispostos para dar com o Senhor por onde quer que Ele vá nesse mundo, como seu corpo, como sua igreja. Amém? Deus abençoe, irmão.